Olá, concurseiros! Você está aqui na loja do concurseiro, curso online que mais cresce no Brasil, tá? Vamos desenvolver com vocês a geografia do Maranhão, futuro policial militar desse estado maravilhoso aí, o estado do Maranhão, tá? Vamos lá, concurseiro. Eu sou o professor Alessandro Pinon, desenvolvendo com vocês a geografia do Maranhão. E hoje vamos trabalhar a questão dos climas do Maranhão, pluviosidade e temperatura. Lá vai a primeira dica, concurseiro. Climas do Maranhão, tá? Pluviosidade e temperatura. Climas do Maranhão, 2 pontos, tá? Então, quer dizer, lá no programa nós temos a ênfase na pluviosidade, aqui, olha só, na pluviosidade, que é a precipitação, o quantitativo de chuvas, né, que cai nesse estado. E também a temperatura, quais são as médias térmicas, tá, do estado do Maranhão. Então, a primeira coisa que o concurseiro deve ficar atento a esse programa, esse tópico do programa. Climas do Maranhão, 2 pontos, pluviosidade e temperatura. Lembrando a vocês que pluviosidade e temperatura são elementos do clima. Tá, concurseiro? São elementos do clima. Vão existir fatores que poderão alterar a pluviosidade, né? Anomalias que poderão alterar o regime de chuvas, como alguns fenômenos relacionados ao El Niño, La Niña e outros fenômenos podem reduzir ou aumentar a pluviosidade. Você pode ter fatores que também alterem a temperatura. Tá bom? Beleza? Você pode ter, por exemplo, na parte mais litorânea da Baixada Maranhense, você pode ter, né, esse contato com a maritimidade. Na parte mais centro-sul do Maranhão, você tem uma continentalidade maior. Né? Na parte noroeste e oeste do estado, a presença da vegetação. Então, todos esses fatores, né, que nós iremos trabalhar aqui, irão alterar chuvas e temperatura. Tá? É isso que tu tem que estar ligado lá nas nossas questões, na questão da prova, tá? Climas do Maranhão, 2 pontos, pluviosidade e temperatura, beleza? Então já foi aí a primeira dica, né? A primeira dica. Vamos explorar então esses climas. Vamos começar aqui, concurseiro, com a diferença entre tempo e clima. Diferença entre tempo e clima. Tempo e clima não são a mesma coisa, tá? Beleza. O tempo é o tempo meteorológico, é o agora, é a questão momentânea, tá? O tempo é a questão momentânea. De repente, está um dia ensolarado e depois à tarde, por exemplo, pode mudar rapidamente, né? Essa mudança repentina, rápida, né? Para uma questão mais chuvosa, para um tempo mais chuvoso, você tem o tempo. Beleza? Então, o tempo são condições momentâneas aqui, ó, da atmosfera em um determinado lugar. São condições meteorológicas, diferentemente do clima. O clima, né, ele vai avaliar a regularidade do tempo, ou seja, o clima é uma sucessão do tempo, como diz aqui, olha só, concurseiro, repetição das condições de tempo em um determinado lugar ao longo de vários anos. Tá? A repetição. Se as médias térmicas no estado do Maranhão é em torno aí de 22, 23, 24, até mesmo 26 graus Celsius, fica nesse período durante 30, 40 anos, então percebo que realmente o clima é um clima do Maranhão, mas um clima para o lado tropical, beleza? Tropical. Bom, tranquilidade. Então, feita aqui a diferença entre tempo e clima, é como se o tempo fosse o humor do lugar, né? O humor, ele pode mudar drasticamente o humor, né? E o clima fosse a personalidade do lugar, ok? Beleza? Só para diferenciar aí um pouquinho o que era o tempo e clima, antes da gente especificar lá a nossa geografia, no caso o clima do Maranhão. Antes disso, eu tenho que perceber o seguinte: o clima, como eu estava explicando para vocês, tá? Ele tem seus elementos, tá? Esses elementos são grandezas atmosféricas. Quais foram as grandezas atmosféricas retratadas no conteúdo programático
da geografia lá da Polícia Militar do Maranhão, lá do CESP. Qual foi? Tá? Temperatura e precipitação, no caso lá, a pluviosidade. Por isso que eu chamei a atenção no início da aula, tá? Porque climas do Maranhão, pluviosidade e temperatura. Tá aqui, ó. Pluviosidade e temperatura são elementos, tá? São elementos que compõem o clima. Tá? Você pode ter também umidade, ventos, pressão, radiação, tá? São elementos do clima. Agora, concurseiro, tá? Nós vamos avaliar os fatores também. Tá? Os fatores interferem nesses elementos aqui, ó. Os fatores interferem a latitude, tá? O Maranhão não tem uma latitude significativa, né? A latitude do Maranhão está ali entre 0 e 12 graus de latitude sul, tá? Então tem uma baixa latitude. A altitude no Maranhão, né? Vai alterar, a altitude vai alterar a temperatura no Maranhão e as chuvas, vai influenciar? Vai também, porque no Maranhão o relevo ele sai desde os planaltos lá do sul do Brasil, do sul do Brasil já, perdão, do sul do Maranhão, tá? Lá no planalto do sul do Maranhão, ali nas proximidades do Alto Parnaíba, né? Na Serra das Mangabeiras, você tem ali, até o litoral da Baixada Maranhense e Planície. Então tem uma área alta no Maranhão que é a região de planalto, tá? Apesar, né, de que o relevo maranhense não tem uma altura significativa, uma altura mais regular, beleza? Mas você tem em regiões de planalto no Maranhão. Então, certamente que essa altitude, lá na Serra das Mangabeiras, que o ponto mais alto lá é 804 metros de altitude, ali certamente vai interferir na questão da temperatura e também das chuvas, beleza? Ó, a continentalidade, existe uma parte, a parte norte do Maranhão mais próxima do mar, né? É a parte sul mais distante, tem mais continente, ou seja, tá? Continentalidade, maritimidade, correntes marítimas tocam o Maranhão ali no litoral também, a vegetação, né? A Amazônia maranhense ali também influencia, né? E as massas de ar também influenciam. Tudo isso aqui são fatores que irão influenciar na temperatura, tá? E nas chuvas, na pluviosidade maranhense. Esse não é o enredo da nossa aula, tá? Preste bem atenção, nós vamos desenvolver legal essa questão aí. Bom, então já sabe o que é elementos e os fatores. A partir de agora vamos especificar algumas questões, tá? Vamos lá, especificando algumas situações aqui relacionado ao clima do Maranhão, tá? Climas do Maranhão, pluviosidade, olha aí, concurseiro, pluviosidade, ali eu tenho um mapinha muito interessante, né, da precipitação média anual no estado do Maranhão, tá? Então, avaliando logo aqui o mapinha, tá? Eu já posso logo identificar o seguinte, concurseiro, avaliando aí esse mapa, já posso identificar o seguinte, que a parte mais oeste ou noroeste do estado do Maranhão, olha só o noroeste do estado do Maranhão, tá? Aqui, olha, na parte mais verde, você tem uma precipitação média anual em torno de 2.000 a 2.200 milímetros de chuva, tá? De precipitação, de pluviosidade, tá certo, concurseiro? Olha só, essa parte mais verde no noroeste, já no litoral maranhense, né? Nessa parte aqui, ó, da planície litorânea, essa parte aqui da planície litorânea, mais pro lado ocidental, você tem uma grande quantidade de chuvas, 2.400, 2.800, podendo chegar até 3.000 milímetros de chuvas. Então, essa parte, tá, da planície litorânea, tá, parte da planície litorânea, né, todinha a planície litorânea, de certa forma aqui, ó, você tem um quantitativo de chuvas significativo, certo? Tá? Essa parte da planície litorânea, né, da baixada aqui maranhense, você tem um quantitativo de chuvas abundantes, tá? Nós avaliamos isso pela precipitação média anual, esse mapinha aqui nós pegamos lá da Embrapa,
tá? Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, beleza? Então quer dizer, olha só, essa parte noroeste, quantitativo, precipitação de chuvas bem interessante. E aí, descendo um pouco o território, na parte mais centro, né, sul do estado do Maranhão, esse índice pluviométrico acaba diminuindo. Então, se a gente for analisar de um modo geral, tá? Você tem alguns tipos climáticos que nós vamos avaliar a partir de várias classificações do clima, beleza. Mas olha lá, concurseiro, climas do Maranhão, pluviosidade e temperatura. Então a pluviosidade, muito interessante, né? Esse regime aqui, ó. Essa parte com um grande quantitativo de pluviosidade, de precipitação de chuvas, e já a parte centro-sul do Maranhão, você tem, né, um indicativo pluviométrico bem menor, né? Ó, 1.200 a 1.000, 1.200, tá? De qualquer forma, né? O estado do Maranhão, né, é um estado que se diferencia dos outros estados nordestinos, tá? Além de várias bacias hidrográficas, né, que o estado do Maranhão tem, ele se diferencia por essa questão da água, né, nas suas bacias hidrográficas, tanto as bacias limítrofes aqui, como a bacia do Parnaíba, como também aqui a bacia do Gurupi, né, a bacia do Tocantins, beleza? Você tem também as bacias genuínas aqui dentro, né, que ainda vamos trabalhar em uma aula específica de bacias. Tá? A bacia do Maracaçumé, a bacia do Turiaçu, né? A bacia do Rio Munim, enfim, tem várias bacias genuínas e também as limítrofes. Então, esse quantitativo de água faz com que também, tá? O estado do Maranhão tenha uma abundante quantidade de chuvas. Tá? Mas nós estamos avaliando aqui uma diferença dentro do estado, não esquece, essa parte mais aqui noroeste e oeste, com uma precipitação média, a pluviosidade mais alta, em torno de 2.400 até 2.800. Do centro-sul, tá? Esse quantitativo de chuvas diminui, tá? Mas ainda é interessante. Bom, então no clima do Maranhão, nós podemos afirmar o seguinte, que o clima é equatorial, tá? Aqui, ó. Onde é que o clima vai ser equatorial no Maranhão? Nós podemos chamar também, tá, concurseiro, de equatorial, tá? Ali na parte oeste, tá? Na parte oeste ou na parte noroeste do estado. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui eu posso chamar aí de um clima mais equatorial. É o clima onde predomina a Amazônia maranhense, né? Principalmente a Amazônia maranhense. Você tem aí a floresta equatorial ou floresta tropical aqui da Amazônia nessa região. Beleza, então olha só, o clima equatorial é predominante na porção oeste do estado, apresentando altas médias pluviométricas. Olha só, climas do Maranhão, pluviosidade, elevadas médias pluviométricas, chuva nessa região aqui, ó, nessa região. Beleza, beleza. O restante do território, tá, tem um clima, tá? Tem um clima mais tropical. Olha só, o restante do território maranhense recebe influência do clima tropical úmido e um outro mais seco, tá? O restante do território, para cá para baixo, você vai ter um clima mais tropical. Só que esse tropical ele tem variações. Você tem um tropical mais úmido e um outro mais seco nessa região. Beleza? Tranquilo? Tranquilidade total. É como se nós tivéssemos um tropical com um verão mais chuvoso e um outro com um verão com um inverno mais seco, né? Uma alternância. Esse tropical ele alterna. Às vezes ele é mais úmido, às vezes ele é mais seco. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais isso aí lá para frente. Beleza, concurseiro? Tranquilidade? Então, de um modo geral, eu posso ter o clima equatorial e o tropical com variações para o centro-sul do Maranhão, tá? Um mais seco e um mais úmido. Mas nós vamos verificar outras classificações climáticas, tá? Para a gente poder ter maior arcabouço teórico na perspectiva do clima. Ok? Tranquilidade, ó.
Tranquilidade. Bom, ganhando esse arcabouço mais teórico, tá, da questão climática do Maranhão, como falei para vocês, olha, eu posso ter o clima do Maranhão tropical com variações. Então, olha só, o tropical aqui, designado de superúmido, o tropical superúmido é aquele equatorial que nós vimos naquela classificação anterior, naquela parte anterior. Tá? Então, o tropical superúmido, número 1. Tá? Aqui, olha, o tropical com chuvas de outono e o tropical com chuvas de verão. Tá? O tropical com chuvas de outono e um tropical com chuvas de verão. 2 tropicais, tá certo? Beleza, essa perspectiva do outono e do verão é justamente o período onde ocorrem as chuvas nesse tropical, tá certo? Beleza, então eu posso entender o seguinte, que no estado do Maranhão, esses regimes térmicos são semelhantes. Com relação à temperatura no estado como um todo, eles se assemelham de certa forma, tá? Tanto no tropical superúmido quanto no tropical aqui, ó, tá? No outro tropical. Só que a diferença, ó, eles vão ter comportamentos diferentes relacionados à chuva, ao comportamento pluviométrico, tá? Em outras palavras, tá? Os regimes térmicos são semelhantes, mas os regimes pluviométricos são diferentes, como acabei de explicar naquele mapa anterior, né? Na parte mais noroeste e oeste, né? E também ali na Baixada Maranhense, na planície litorânea, você tem um quantitativo de chuvas bem maior, uma pluviosidade, olha só, dominante no noroeste do estado, cerca de 2.000 milímetros. Tá? Agora o 2 e o 3 aqui, ó, o 2 e o 3, que é daquela parte mais centro-sul do Maranhão, a pluviosidade é mais reduzida. Olha só, concurseiro, né? É mais reduzida do centro-sul para o Maranhão, tá? De 1.500 até 1.250 até 1.500 milímetros anuais, tá? Estação seca bem marcada, beleza? Então você vai ter uma estação, um tropical desse vai ser mais seco lá para o centro-sul do Maranhão. Tranquilidade? Beleza, então? Vamos lá, tá? Vamos lá. Construindo ainda mais esse arcabouço teórico, tá? Dos climas no Maranhão, tá? Dos climas no Maranhão. Vamos verificar aqui outra situação, tá? Bom, com relação à temperatura, como estava falando para vocês, as médias térmicas no estado do Maranhão são elevadas, tá? Todos aqueles tipos climáticos que nós vimos ali, né? O tropical superúmido ou tropical com chuvas de verão, com chuvas de outono, todos esses tropicais têm elevadas médias térmicas. Eles vão se diferenciar aonde? No regime pluviométrico, na quantidade de chuvas. Mas avaliando então, tá? Essas elevadas médias térmicas em torno de 26 graus Celsius, né? Veja bem que é uma média. Então eu verifico aqui, olha, nesse mapa de temperatura média anual do estado do Maranhão, o seguinte: essas temperaturas estão variando aqui, ó, de cerca de 29, aqui cerca de 23 a 22. Tá? Então, de 29 a 23, ó, sempre acima dos 20 graus Celsius, as médias, né? As médias. Então, você tem aí, olha, elevadas médias térmicas em torno de 26 graus Celsius, beleza? Nessa parte mais esverdeada aqui, ó, do mapa, na parte mais esverdeada do mapa, que é justamente a parte na fronteira com o estado do Pará, tá? Você vai ter, e também com o Tocantins aqui para baixo, tá? Você vai ter as temperaturas variando aí em torno de 22 a 23. Nessa parte mais vermelha, você tem as elevadas temperaturas aqui, ó, 29, né, 28 graus Celsius, em média, tá, pessoal? Em média, não é a máxima temperatura, é a média, tá? Então, falou em médias térmicas, você tem em torno de 26 graus, às vezes 25 graus Celsius.
ok? Beleza pura? Vamos lá então. O que acontece? Já que eu estou falando em médias, né, de temperatura, eu peguei aqui uma tabela climática do Maranhão. Olha só, a tabela climática, tá? Avaliando o ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? A temperatura máxima e a temperatura mínima. Como é que eu vou tirar uma média aqui? Eu vou somar aqui em janeiro a temperatura máxima com a temperatura mínima e diminuir e dividir por 2. Se eu pegar 31 mais 19, aqui dá 40, dá 50,9. Bom, fazendo aí 50,9 dividido por 2, vai dar em torno de 25 graus. Olha só a média, dá 25 graus Celsius, alguma coisa. Fazendo aqui, olha, a média térmica de fevereiro, 31 com 19. De novo, ó. 3 com 1, 4, aqui 9 com 1 vai dar 10, então 31,6 com 39 vai dar 51, ou seja, praticamente também 25 graus e meio, né? 25 graus, ou seja, uma média térmica aí de 25, às vezes 26 graus Celsius, tá ok, concurseiro? Beleza? Tranquilidade. Aqui, por exemplo, olha, agosto, aqui você tem 20, 30, enfim, só tirar aí a média, tá? Eu fiz aqui dos 2 meses para dar o exemplo das médias térmicas. Mas olha só as temperaturas máximas aí, eles podem chegar a 30, né, principalmente, tá? 31. Bem aqui, concurseiro, preste bem atenção, que eu estou dando ênfase no programa, tá? Climas do Maranhão. Pluviosidade e temperatura. Olha só, a temperatura nós avaliamos aqui as médias térmicas, em torno de 25 graus, às vezes 26 graus, 24, né? Fica essa média térmica. Agora, as chuvas, olha só o quantitativo de chuvas, tá? Isso aqui é mensal, tá? É mensal, beleza? No Maranhão como um todo. Então, janeiro, 142 milímetros, fevereiro 83 milímetros, março 93 milímetros, abril, né, maio, aí chega em junho, começa a diminuir um pouquinho, ó, 17, julho 25, tá? Beleza? Se a gente for avaliar tudo isso aqui, como nós avaliamos lá no slide anterior, lembra? Você vai ter diferenças dentro do estado, como falei para vocês, concurseiro, novamente. Tá? O quantitativo pluviométrico do noroeste, oeste, tá? É bem maior do que do centro-sul do Maranhão. Beleza. Tranquilo, né? Então aqui um pouco da pluviosidade e temperatura no Maranhão, uma tabela climática aí para a gente poder estar avaliando legal aí essas médias térmicas, máxima, mínima e quantitativo de chuvas durante os meses. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui, concurseiro, tá? Climas do Maranhão, olha só, concurseiro, climas do Maranhão. Você pode encontrar, tá, uma classificação como essa aqui, ó, a classificação de Köppen, né? Classificação de Köppen. Tá? Na classificação de Köppen você encontra essas letras casadas aqui, olha, A, W, A, F, né? C, C, F e tal. Nós vamos aprender o que é isso. Poxa, professor, fiquei maluco agora, olha. O que é isso? Eu estou percebendo que nós temos aqui no estado do Maranhão, está predominando o AW, né, tracinho, e o AW, basicamente o AW aqui, ó, no nosso estado do Maranhão, né, um AW no estado do Maranhão, está predominando aí. O que é isso? Bom, há muito mais pluviosidade no verão que no inverno, sem dúvida nenhuma, né? A pluviosidade no verão, em virtude da evapotranspiração, acelera a umidade e certamente que as chuvas são mais no verão. No inverno, o inverno ele é mais seco, tá? O inverno é mais seco. A classificação do clima é AW, de acordo com Köppen, tá? Köppen, tá? De acordo com Köppen.
tá? É AW. Agora vamos entender o que é esse AW pela classificação de Köppen, tá? Eu percebo aqui, ó, Köppen. Primeiro, pessoal, que existe uma escala, né? A, B, C, D, E, tá? O A é tropical, vai do tropical até o clima glacial, o frio, né? Vai do quente até o frio. Então o A é quente, o E, né, é mais frio, um clima glacial, e aí vai tendo variações, tá? Por isso que aqui o A, ele significa tropical. Vamos verificar o W então, tá? Já explicando para você, vamos lá. Então, o clima do Maranhão, ele é AW, beleza. Eu peguei então aqui um pouquinho, né, dessa classificação. Você observar bem, aqui eu tenho o A, clima tropical, o B, clima árido, o C, o temperado, o D, o temperado mais frio, e o E, o clima glacial, como falei para vocês, tá? Do A até o E, varia do tropical, mais quente, ao mais frio. Então, lá no Maranhão é A, né? É A, tá? É um clima aqui megatérmico, temperatura média do mês, mais frio, maior que 18 graus Celsius, tá? Estação do inverno pouco definida ou ausente, né? Forte precipitação anual, superior à evapotranspiração potencial anual, ou seja, uma forte precipitação aqui, ó, no clima tropical A, da letra A. Beleza? É como se fosse o superúmido ou equatorial. Tranquilo, concurseiro? Deu para entender por que o A? Agora vamos entender por que o W na classificação de Köppen, tá? Vamos entender por que o W. Lembre-se que eu falei para vocês, tá? O clima lá, basicamente, no Maranhão, ele é AW, tá? Com tracinho ou AW, tá? Sozinho. Vamos entender por quê. Beleza. Olha só, tem outras letras. O A você já entendeu. O A, ele é tropical, significa tropical. Agora, SWF, Wzinho, ó. S e W tracinho, Veja bem, veja bem. Tá? Esse W aqui maiúsculo significa um clima desértico, tá? Precipitação anual inferior, ó, menor que 250 milímetros. Não pode ser o Maranhão. Não é esse AW maiúsculo, não, no Maranhão. No Maranhão, olha aqui o Wzinho, ó, chuvas de verão, ou Wzinho, né? Wzinho tracinho, chuvas de verão, outono, tá? Chuvas de verão, outono. Então, quer dizer, eu tenho o A, significa tropical, e o W, tracinho, chuvas de verão, outono. Ok? Beleza? Chuvas de verão, outono. Mais correto falar assim. Ah, professor, beleza. Volta lá, professor. Volte lá. Não tem problema nenhum voltar aqui. Olha aí, concurseiro. Aqui no Maranhão eu tenho o AW tracinho aqui, ó. O que significa o A? O A é tropical. E o Wzinho lá, né? O W significa com chuvas, né, de outono e verão. Beleza? Tranquilidade? Ou então só AW aqui, olha. Só AW nessa parte. Nessa parte com AW, né, você tem somente chuvas de verão aqui pelo Maranhão. Beleza? Tranquilidade. Então, acredito que deu para entender, ó. Novamente, a classificação do clima é AW. Tá? Bom, estamos então construindo esse arcabouço teórico, né, vendo várias possibilidades, tá, a partir de diversas classificações climáticas, tá, dentro do clima do Maranhão. Não vamos ter surpresas aí em relação à nossa prova. Tottering, classificação de Tottering, tá? Vamos lá, vamos verificar aqui essa classificação de Tottering. Bom, nessa classificação, concurseiro, você observa que o estado do Maranhão, ele está dividido em 4 tipos climáticos, tá? Sendo aqui, olha, o B2, B1, C2, C1. B2, B1, C2, C1. Tá? Pelo que eu expliquei para vocês, o que acontece? Essa parte mais noroeste aqui, ó,
oeste do estado do Maranhão, você tem um clima mais equatorial, superúmido, né? Superúmido pode ser essa situação aqui, com uma elevada condição pluviométrica, né? Elevada condição pluviométrica. Essa parte do centro-sul aqui, ó, você tem um clima mais tropical, né? Um mais seco e um outro mais úmido, podemos definir assim. Você vai entender o porquê. Olha só, se você entendeu esses climas que eu falei para vocês anteriormente, você vai entender essa classificação de Totteray, tá? Você vai entender. Por exemplo, aqui no B2, ó, no B2zinho aqui, ó, onde nós trabalhamos, né? Presença da vegetação, floresta amazônica, tá? B2 aqui, com pequena ou nenhuma deficiência de água. Poxa, pequena ou nenhuma deficiência de água quer dizer que chove bastante, tá? Elevado índice pluviométrico, tá? Nessa região, tá? Acima aí de 2.500 milímetros de chuva. Aí baixou um pouquinho, ó, ainda pegando o litoral aqui, ó, da Baixada Maranhense, uma parte da Baixada Maranhense aqui, é a região de Turiaçu também, essa região aqui, olha só. B1, com moderada deficiência de água no inverno, junho a setembro, tá? Moderada deficiência de água, já diminuiu um pouco o índice pluviométrico. Aí vem o C2 aqui, ó, o C2, tá? Com moderada deficiência de água no inverno também, tá? Ambos com moderada deficiência aqui, olha, B1 e C2, tá? Moderada deficiência aqui, ó, tá? Moderada deficiência esses dois aqui, tá? E aquele C1 ali embaixo, né? O mais vermelhão aí no mapa que você tá vendo, concurseiro, tá? Esse C1 com pouco ou nenhum excesso de água, ou seja, aqui você já tem um tropical mais seco, né? Um tropical mais seco. Beleza, concurseiro? Tranquilidade? É como se aqui no C1, concurseiro, eu tivesse o tropical mais seco, com uma estação bem seca, tá? Um tropical mais seco. Nesse B1 e C2 é o meu tropical mais típico, com um verão chuvoso e um inverno mais seco também, tá? Mas numa condição de chuva melhor do que o C1. Já o B2 não tem o problema, ó, pequena ou nenhuma deficiência de água nessa região. Perfeito? Tranquilidade?